Bom, pessoal, então esse é o exemplo que eu vou fazer em aula. Eu tenho este pórtico aqui, né? Ele é engastado de um lado e tem um apoio fixo do outro. E eu quero calcular os diagramas de normal, cortante, momento dessa estrutura, que é uma estrutura hiperestática. Antes da gente determinar o grau de hiperestaticidade, vamos calcular o EI, né? Então, o módulo de elasticidade é 2,05 vezes 10 à oitava e é uma estrutura retangular de base 20 centímetros e altura 30 centímetros. Então, o momento de inércia é BH³ sobre 12. Fazendo essas contas, eu chego em 92.250 kN vezes metro quadrado, né? Então, vamos determinar o grau de hiperestaticidade aqui dessa estrutura. Então, para determinar o grau de hiperestaticidade, eu preciso saber quantas incógnitas eu tenho e quantas equações eu tenho, né? Então, vamos lá. Incógnitas, eu vou ter, como o meu pórtico não é aqueles que são fechados, né? Ele é um pórtico aberto, as minhas incógnitas vão ser só as reações de apoio que eu preciso calcular. Então, eu tenho uma reação vertical, uma horizontal, um momento aqui, então 3, mais. E aqui eu tenho uma reação vertical e uma reação horizontal, 2. Então, eu tenho 5 incógnitas. E quantas equações eu tenho? Não tenho rótula, então eu só tenho aquelas 3 equações de equilíbrio mesmo, né? Que é somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos. Meu grau de hiperestaticidade, então, vai ser incógnitas menos equações. 2. Ou seja, essa é uma estrutura 2 vezes hiperestática. O que eu preciso fazer, então? Determinei o grau de hiperestaticidade. Agora eu vou precisar remover o mesmo número de vínculos que é o meu grau de hiperestaticidade. Então, se o meu grau de hiperestaticidade é 2, eu vou precisar remover 2 vínculos e eu posso escolher quais vínculos eu quero remover. Se eu quisesse tirar esse apoio fixo, ficava só uma estrutura engastada livre, eu posso. Essa é a mesma estrutura que eu usei lá na primeira aula, quando a gente aprendeu a calcular o grau de hiperestaticidade. Por isso, eu vou adotar a mesma solução adotada lá, né? Mas, repito, se eu não adotasse essa solução, talvez eu removeria o apoio fixo, é um tipo de solução que eu gosto, né? Enfim, que solução que eu vou adotar? Eu vou transformar esse engaste em um apoio fixo e eu vou transformar este apoio fixo em um apoio móvel, né? Então, quando eu transformei o engaste em um apoio fixo, eu estou removendo a minha restrição à rotação nesse ponto, que é o meu ponto A, né? Ou seja, vai aparecer um hiperestático aqui que vai ser um momento, x1, né? Que a reação é basicamente a reação de apoio que eu removi desse engaste. Ela vai aparecer aqui como um hiperestático. E aqui, mesma coisa, essa reação de apoio horizontal que eu removi vai aparecer aqui x2. O sentido não importa, tá? Eu até tinha desenhado para a esquerda aqui na hora de contar o número de incógnitas e aqui eu desenhei para a direita porque foi como eu fiz na minha colinha, né? Então por isso que eu desenhei para a direita. Mas se eu desenhar para a esquerda não tem problema nenhum. Beleza, então esse é o primeiro passo. Determinei o sistema principal, que é o quê?
é a minha estrutura original, sem o número de vínculos, e com os hiperestáticos. E agora, então, como é uma estrutura 2 vezes hiperestática, eu vou precisar de 3 casos, né? O caso 0, que é o meu sistema principal sem os hiperestáticos. O caso 1, que é o meu sistema principal sem os carregamentos e com uma força ou momento, não vai ser no caso um momento unitário, no mesmo sentido do hiperestático X1. E o caso 2, que é a minha estrutura do sistema principal sem os carregamentos, e no lugar do hiperestático X2 eu vou colocar uma força unitária. Então vamos lá, caso 0. Desenhei o caso 0 aqui, e aí a gente precisa calcular o diagrama de momento desse caso 0, né? Então, esse diagrama de momento ele é muito fácil, ele é bem facinho de calcular. Mas vou explicar para vocês o jeito mais difícil, o mais fácil e o mais difícil, né? O mais difícil, que dependendo do pórtico ele fica mais fácil, e o mais fácil para momento, que talvez nem precise usar aquele jeitão todo, né? Então, vou calcular as reações de apoio, então vou concentrar essa carga distribuída, então 10 vezes 4, 40 kN, e tá aqui no meio do vão. Né? Essa reação de apoio, eu resolvo ela por simetria, se eu perceber, né, que esse pórtico é um pórtico simétrico, ou seja, essa metade é igual a essa metade, né? Já que eu não tenho reação horizontal aqui, minha reação horizontal vai ser 0, eu vou ter uma reação vertical VA e uma reação VB, né? E quanto que vale cada uma? Como minha estrutura é simétrica, cada uma vale metade do carregamento, 20 kN. Se eu não perceber isso, eu faço as contas, né? Somatório de forças na direção y igual a 0. Então, eu tenho VA e VB para cima. E para baixo eu tenho 40. Daqui eu tiro que VA vale 40 menos VB. E aí eu faço o somatório de momentos em torno a um ponto qualquer. Eu vou escolher o ponto A igual a 0. Então, quem que causa momento em A? 40 vezes 2, né? Força vertical, distância horizontal. 40 vezes 2, girando no sentido horário. E VB vezes 4, girando no sentido anti-horário. Daqui, eu tiro que VB vale 20 e VA é 40 menos 20, vale 20 também. Ou seja, vem metade mesmo, conforme previsto, para cada apoio. Beleza, como que eu calculo esse diagrama de momento aqui que eu vou precisar calcular? O diagrama de momento tem 2 jeitos, né? Eu vou desenhar o esqueletão aqui do meu pórtico. Então, tem 2 jeitos de eu fazer esse diagrama de momento aqui, tá? Jeito 1. Eu vejo que o ponto A é uma extremidade, eu não tenho momento aplicado, então o momento aqui em A vale 0. Esse aqui eu vou chamar de ponto C, ponto D, ponto A e ponto B, tá? Aí, no ponto C, quanto vale o momento no ponto C? Quem que causa momento em C? Ninguém, né? Porque essa força VA passa pelo ponto C, eu não tenho força na horizontal, que é a força que causaria momento em C, então eu não tenho momento em C.
momento em C vale zero. Se em A vale zero, em C vale zero, e entre A e C não tenho nada, nessa barra inteira o meu momento vale zero. Vamos para a barra BD. Né? Ponto B é uma extremidade, eu não tenho momento aplicado, então o momento em B vale zero. Ponto D, né? Ó, vou cortar meu pórtico. Quem que causa momento em D? Ninguém, porque eu não tenho força horizontal aqui que causaria momento em D. Não tenho momento, que também causaria momento em D. Eu só tenho essa força vertical que passa pelo ponto D. Então, eu não tenho momento em D. Então, o momento em D também é zero. Se o momento em B é zero e o momento em D é zero, e entre B e D eu não tenho carregamento nenhum, o momento nessa barra inteira vale zero, né? E aí é aquela história, o momento que eu tenho no pilar, no ponto C, né, do pilar, eu tenho no ponto C da viga. Como é zero, aqui na viga vai ser zero. Mesma coisa aqui, o momento que eu tenho no pilar, eu vou rebater para a viga, é zero. Né? Então, cheguei aqui no ponto C na viga é zero, no ponto D é zero. Entre C e D, eu tenho o quê? Carga distribuída. Então, vou pendurar uma parábola. E no meio do vão da parábola, eu tenho PL2 sobre 8, que vai ser 10 vezes 4 ao quadrado, dividido por 8. Isso aqui vale 20. Ou seja, esse é o meu diagrama de momento. Jeito 1. O jeito 2 é o mesmo, eu vou chegar no mesmo diagrama, só que para chegar nele é um pouco complicado. Eu acho o jeito 2 mais fácil para fazer diagrama de normal e cortante. Agora, para diagrama de momento, eu acho que ele complica mais, né? Mas eu vou mostrar aqui no vídeo, e aí na aula eu vou mostrar ele só no último diagrama, né? Então, como que é esse jeito 2? Eu vou separar meu pórtico em 3 barras, um pilar, uma viga e outro pilar. Então, eu tenho barra aqui AC, aí no ponto A eu tenho 20 quilonewtons, eu tenho essa barra aqui BD, no ponto B eu tenho 20 quilonewtons, e eu tenho essa barra aqui CD, e eu tenho uma carga distribuída de 10 kN por metro. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu corto, né, eu cortei meu pórtico, mas ele é um ponto de continuidade, ele continua na vida real. Então, vai aparecer uma força vertical, que eu vou chamar de VC, uma força horizontal, que eu vou chamar de HC, e vai aparecer um momento que eu vou chamar de MC. E aí eu vou calcular quanto valem essas 3 forças, né? Então, eu venho aqui, ó, vou vir aqui no cantinho. E calculo, né? Somatório de forças em x igual a zero, ou seja, HC vale zero. Somatório de forças em y igual a zero. Então, eu tenho 20 para cima e VC para baixo, igual a zero. Daqui eu tiro que VC vale 20. Opa, achei que VC vale 20, ó. HC é zero. E somatório de momentos em C igual a zero. Então, quem que causa momento em C? Só MC. Então, MC vale zero. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Esses 3 esforços que eu calculei, esse ponto também é o ponto C. Então, vou passar eles para cá, só que no sentido contrário. Ou seja, se o VC estava para baixo, aqui ele vai vir para cima. O HC, se ele está para direita, aqui ele vai estar para a esquerda, mas eu não vou passar porque ele deu zero.
E o MC, se ele tá anti-horário aqui, aqui ele estaria horário, mas eu também não vou passar porque ele deu 0. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no ponto D, né? Vai aparecer uma força vertical, VD, uma força horizontal, HD, e um momento, que eu vou chamar de MD. E eu vou calcular essas 3 forças, né? Então, somatório de forças em X igual a 0, daqui eu tiro que HD vale 0. Somatório de forças em Y vale 0, eu tenho 20 para cima e VD para baixo. Daqui eu tiro que VD vale 20. E somatório de momentos em D igual a 0. Quem que causa momento em D? Só esse MD. Então, MD vale 0. E aí, isso que eu vou fazer. Se VD aqui está para baixo, aqui vai estar para cima. Se HD está para a esquerda, aqui ele vai estar para a direita, mas não vou passar porque deu 0. MD está horário, aqui ele estaria anti-horário, mas não vou passar porque deu 0. E aí eu calculo, eu faço os diagramas, né? Como que eu faço? Assim. Eu olho aqui. Ponto A, extremidade sem momento. Então, momento aqui é 0. Ponto C, ó, do pilar. Tem momento em C? Não, deu 0. Então, momento em C vale 0. Ponto C da viga. Tem momento em C? Não. Momento em C é 0. Então, 0. Ponto D da viga. Tem momento em D? Não. Então, 0. Ponto D do pilar, ó. Tem momento em D? Não. Vale 0. Calculei. Então, momento em D é 0. Momento em B. Tem momento em B? Não, ele é uma extremidade ou não tem momento aplicado. Então, momento em B é 0. Então, achei que no ponto A, B, C e D o momento é 0. E aí eu vejo, né, entre o ponto C e o D eu tenho uma carga distribuída. Então, meu diagrama de momento vai ser uma parábola, né? Esse jeito para momento só, eu acho que nem compensa fazer. Mas se quiserem fazer, fiquem à vontade, né? Cada um faz o que quiser. Então, vamos para o caso 1, que vai ser meu sistema principal, sem o carregamento, e no lugar do X1 eu vou colocar o momento unitário. Então, esse é o caso 1. O que eu vou precisar fazer aqui? Calcular as reações de apoio. Eu nem precisaria, tá? Dá para fazer o diagrama de momento aqui sem calcular a reação de apoio, né? Mas vocês que sabem. Vamos calcular. Eu posso não calcular também, mas eu posso calcular. Então, vamos lá. Vou calcular. Então, eu tenho nesse ponto A, eu vou colocar uma reação VA. E no ponto B, eu vou colocar para baixo, tá? Porque uma tem que ser para cima e outra para baixo, porque eu não tenho força na vertical, então uma vai ter que equilibrar com a outra. Né? Mas se eu colocar as duas para cima, uma delas vai dar negativa e aí eu tenho que inverter o sentido. Basicamente é isso. Então, vamos calcular as reações de apoio aqui, ó. Somatório de forças em X vale 0, então não tenho reação horizontal. Somatório de forças em Y vale 0, eu tenho VA para cima e eu tenho VB para baixo, ou seja, VA igual a VB. Somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, vou escolher o ponto A igual a 0. Então, quem que causa momento em A? Eu tenho esse momento de 1, sentido anti-horário, né? E eu tenho VB vezes 4, sentido horário. Então, menos VB vezes 4 igual a 0. Daqui eu tiro que VB vale 0,25. Eu acertei, né? Deu positivo, então ele é para baixo mesmo. Então, VA vale 0,25. Para cima mesmo.
né? Então, VA vale 0,25, VB vale 0,25. E aí eu preciso calcular o diagrama de momentos aqui, que vai estar em metros, para essa estrutura. Antes, né, de fazer esse diagrama de momento, o que eu vou explicar para vocês um truquezinho que eu sempre uso. Eu não gosto de deixar o momento aplicado assim, né? Eu acho que fica mais fácil. Eu vou redesenhar aqui, né? Eu acho que fica mais fácil se eu continuar a volta e deixar esse momento assim, tá? Fica mais fácil para eu visualizar de que lado que esse momento está tracionando, né? Então é isso que eu faço na minha cabeça. Quando eu vejo um momento, se ele tá assim, eu já faço isso aqui, tá? Por quê? Vamos fazer esse diagrama de momento aqui, ó. No ponto A, eu tenho o momento aplicado de 1. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a minha lixa e nesse ponto eu vou aplicar esse momento nesse sentido, anti-horário que ele tá, ó. E aí eu vejo claramente que a tração ocorre do lado de fora. Então, no ponto A, nossa, não sei porque eu estou usando a régua agora. Eu tenho um momento de 1 que traciona ao lado de fora. Vamos para o nosso ponto C. Nosso ponto C, ó, vou cortar aqui. Quem que causa momento em C? Eu tenho esse momento de 1, né? Ele entra no ponto C, sim, porque momento entra, não importa a distância. E eu tenho essa força vertical de 0,25, mas ela não entra, porque ela passa pelo ponto C. Então, o momento em C é esse momento de 1, que eu acabei de ver que ele traciona o lado de fora. Então, eu vou seguir aqui no ponto C. Eu tenho um momento de 1 traçando o lado de fora, né? Entre o ponto A e o ponto C eu não tenho nada, então eu vou seguir reto aqui. Então, na minha barra AC, eu tenho um momento retangular de 1 para fora. Beleza, no ponto C, o que eu falo sempre, né? Quando eu tenho um encontro assim, simples, se no pilar eu tenho um momento para fora, na viga o momento vai ser para fora também. Então não preciso nem fazer conta nenhuma. Olhei que no pilar é fora, na viga eu sei que vou ter um momento de 1 fora, né? Beleza, vamos. Esse é o ponto D e esse é o ponto B. Vamos vir para o ponto B. A gente ignora aqui e volta depois, né? Ponto B é uma extremidade e eu não tenho momento aplicado, então o momento em B vale 0. Ponto D, vamos ver o momento em D aqui, ó. Eu tenho essa força VB, mas ela passa, ó, a linha de aplicação da força passa pelo ponto D. Ou seja, essa força de 0,25 não causa momento em D. E nada causa então, porque eu não tenho outra força. Então, o momento em D vale 0. Se o momento em B vale 0, o momento em D vale 0 e entre B e D eu não tenho carregamento nenhum, vai valer 0 o momento nessa barra BD inteira. E aí eu olho o ponto D. Ponto D, né? Se eu tenho 0 no pilar, eu vou rebater o momento que eu tenho para o pilar para a viga, né? Se tiver para dentro, vai ser para dentro, para fora vai ser para fora. E se for 0, o momento na viga aqui vai ser 0. Então, achei que o momento em D aqui vale 0. Entre C e D eu não tenho carregamento, então vou ligar esses dois pontos com uma reta. Tá? Então, o meu momento, no caso 1, é esse aqui.
eu tenho momento nesse pilar e nessa viga, e nesse pilar aqui não tem. E agora vamos para o caso 2, que vai ser sistema principal sem carregamento e uma força unitária no lugar do hiperestático X2. Então, esse é o caso 2. Vou precisar calcular as reações de apoio. Na verdade, eu vou precisar só da reação horizontal aqui, né? Então, eu vou ter uma reação horizontal aqui, HA. Aí aqui eu vou ter uma reação VA, aqui eu vou ter uma reação que eu vou chamar de VB e vou calcular essas reações, né? Então, vamos lá. Somatório de forças na direção x igual a zero, então eu tenho HA que está para a esquerda e eu tenho 1 para a direita. Daqui eu tiro que HA vale 1. Eu acertei o sentido, é para a esquerda mesmo. VA e VB, então, somatória de forças em Y igual a zero. Nem precisa, tá? Mas vou calcular que vocês vão ver que vai dar zero. Eu tenho VA para cima e VB para baixo. Daqui sai que VA é igual a VB, né? E somatória de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto A igual a zero. Quem que causa momento em A? VA e HA não, porque passam pelo ponto A. Essa força de 1, ó, linha de aplicação dela passa pelo ponto do A, ela passa pelo ponto A, ela não causa momento em A. E eu tenho VB, então quem vai causar momento em A vai ser VB vezes 4, sentido horário. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, daqui eu tiro que VB vale zero. Então, VA vale zero também, né? Então, nem precisava ter calculado. Só me interessa o HA. Vamos calcular o momento, o diagrama de momento, né? Então, vamos lá. Ponto A é uma extremidade. Vou chamar aqui de ponto A, C, D e B. É uma extremidade, eu não tenho momento aplicado, então o momento em A vale zero. Ponto B é uma extremidade, eu não tenho momento aplicado, então o momento em B vale zero. Ponto C, então eu faço esse corte aqui e quem que causa momento em C? Essa força, ó, 1 vezes essa distância de 4, então eu tenho momento 1 vezes 4, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha barra, ó, AC, e no ponto A eu vou aplicar essa força de 1. E aí eu vejo que está tracionando o lado de dentro. Então, no ponto C, eu tenho um momento de 1 vezes 4, tração do lado de dentro. Então, vou desenhar um pouquinho aqui para baixo, só por propósitos de desenho mesmo. Vale 4. Tração do lado de dentro. Entre o ponto A e o ponto C eu não tenho carregamento, então vou ligar esses dois pontos com uma reta. Quando eu tenho um encontro simples, né? Se eu tenho momento do lado de dentro no pilar, na viga eu vou ter o mesmo momento do lado de dentro. Então, aqui no cantinho da viga eu tenho momento para dentro de 4. Vamos ver agora o nosso ponto D. Faço esse corte aqui. E aí, quem que causa momento em D? Essa força unitária vezes essa distância de 4. Então, 1 vezes 4. Vou no meu ponto B, vou aplicar essa força de 1 no sentido que ela tá. E aí eu vejo que a tração ocorre do lado de dentro dessa barra BD. Então, no ponto D, eu tenho momento de 1 vezes 4, tração do lado de dentro. Então, vou desenhar aqui.
momento 4. Entre o ponto B e o ponto D não tem o carregamento, então vou ligar aqui com uma reta. Encontro simples, né, no ponto D. Se eu tenho momento de 4 para dentro no pilar, vou ter um momento igual para dentro também na viga. Então, na viga eu também tenho momento que vale 4 do lado de dentro. Entre o ponto C e o ponto D eu não tenho carregamento, então eu vou ligar esses dois momentos com uma reta. Então, esse é o meu diagrama de momento para o caso 2, né? Ele é tudo para dentro, que eu odeio, que é mais chatinho de desenhar, mas vamos lá. O que eu preciso fazer? Preciso combinar todos os casos entre si. Então, caso 0 com caso 1, caso 0 com caso 2, caso 1 com caso 1, caso 1 com caso 2 e caso 2 com caso 2, né? Esses são os deslocamentos que eu preciso achar, né? Que são, vou até escrever aqui, eu vou precisar achar delta 1, 0, delta 2, 0, delta 1, 1, delta 2, 1, que vai ser igual ao delta 1, 2, e o delta 2, 2, né? Então, aqui, delta 1, 0 é caso 0 e caso 1, delta 2, 0, caso 0 e caso 2, delta 1, 1, caso 1 e caso 1, delta 2, 1, que é igual ao delta 1, 2, caso 1 e caso 2, e o delta 2, 2 vai ser caso 2 e caso 2. Né? Vou precisar fazer essas 1, 2, 3, 4, 5 combinações. Caso 0, ó, o momento é só na viga, então quando eu for combinar ele com o caso 1, eu posso ignorar esse momento do pilar e só pegar o momento da viga no caso 1, né? Que o pilar vai dar 0 a combinação. Então, vamos lá fazer essas combinações aqui. Vou começar com delta 1, 0. Então, o momento que eu tenho no caso 0 é só na minha viga, que tem 4 metros de comprimento, e eu tenho uma parábola para baixo, e o meio do vão da parábola vale 20. E no caso 1, ó, eu tenho um triângulo de altura 1, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Caso 1, então, eu tenho um triângulo para cima, de altura 1, e largura 4. E aí, então, um tá para baixo, um tá para cima, é uma combinação negativa. Vou pegar minha tabela, ó, e vou combinar uma parábola com um triângulo. 1/3 de SIK. Então, venho aqui, 1/3 SIK, né? Então, menos 1/3 S, comprimento, 4, I, altura da parábola, K, altura do triângulo, isso aqui dá menos 26,67. E aí eu acho o meu deslocamento, delta 1, 0, ele é esse menos 26,67 dividido pelo EI, que eu calculei, deu 92.250, calculei lá no começo. Isso aqui dá menos 2,89 vezes 10
a menos 4 metros ou menos 0,29 milímetros, tá? Então, calculei o delta 1, 0. Agora, eu vou calcular o delta 2, 0, né? Vou pegar o mesmo caso zero aqui, que eu tenho uma parábola para baixo de 20, largura 4. E no caso 2, eu tenho um triângulo para baixo, um retângulo para baixo, né, de 4. Que na verdade vira um quadrado isso aqui, mas vamos lá. É um retângulo também para baixo. Quatro e aqui vale 4. Então, vou combinar parábola com retângulo, dá 2/3 de SIK. Os dois estão para baixo, né? Então, é uma combinação positiva. Isso aqui dá 2/3 de SIK. 2/3, S é o comprimento, né, da minha viga, 4. E a altura da parábola, 20. K, altura do retângulo, 4. Igual a 0, a louca. Isso aqui dá 213,33. E aí, então, meu deslocamento delta 2, 0 vale 213,33 dividido por EI, que é 92.250. Isso aqui dá 2,31 vezes 10 a menos 3 metros, ou 2,31 milímetros. Agora, vou precisar fazer o delta 1. Eu vou multiplicar o caso 1 por ele mesmo. Então, agora vai precisar entrar o pilar, né? Barra AC e a barra CD. Então, eu tenho diagrama do caso 1. Eu tenho um retângulo para a esquerda, que é o meu pilar, 4 metros. Aí aqui ele vale 1 de largura. Vou multiplicar com o mesmo retângulo que eu estou fazendo o diagrama vezes ele mesmo. Esse é o pilar. E na viga eu tenho um triângulo para fora, um 0, largura 4. Esse retângulo tá para a esquerda e esse também, então combinação é positiva. Esse triângulo tá para cima e esse também, combinação positiva. Então, vou precisar achar retângulo com retângulo, ó, SIK. E triângulo com triângulo, os dois, ó, a altura do triângulo tá do mesmo lado, tá do lado esquerdo. Então, eu preciso de um triângulo com altura do mesmo lado. Tá vendo que aqui eu tenho um triângulo pro lado esquerdo, mas aqui eu não tenho nenhum? O que me importa não é o lado que tá, é que os dois que eu tô combinando estejam para o mesmo lado, né? Então, aqui eu tenho um triângulo para o lado direito e eu quero combinar um com altura para o mesmo lado, ó. Então, essa combinação dá 1/3 de SIK. Beleza, então vamos lá. S é a altura da viga, né? A altura do pilar, que é 4 metros. I, a altura de um retângulo, e K, a altura do outro. Isso aqui dá 4. E aqui 1/3 de S, comprimento da viga, vezes a altura de um triângulo, vezes a altura do outro. Isso aqui dá 1,33.
E aí, o meu deslocamento ΔU1 vale 1 sobre EI, que é 92.250. Vou somar 4 mais 1,33. Isso aqui dá 5,78 vezes 10 a menos 5 metros, ou 0,058 milímetros. Vou precisar combinar o caso 1 com o caso 2, então é o ΔU12, que também é o ΔU21, né? Então, ó, eu vou precisar combinar pilar de um com pilar do outro, viga de um com viga do outro, né? Então, ó, caso 1, pilar é um retângulo para fora de um, e no caso 2 é um triângulo para dentro, que vale 4. Então, vou combinar aqui um retângulo para fora e um triângulo para dentro. E viga com viga. Um triângulo para fora de um e um retângulo para dentro, que vale 4. Então, aqui, um triângulo para fora de um e um retângulo para dentro, 4. Um tá para fora, um tá para dentro, negativo. Um tá para cima, um tá para baixo, negativo, né? Então, vamos lá. Triângulo com retângulo, ó, meio de SIK. Triângulo com retângulo, acabei de fazer meio de SIK. Né? Então, aqui vale menos, menos, meio, meio. S, comprimento da minha barra, 4. I, altura do retângulo. E K, altura do triângulo. S é o comprimento da minha barra, 4. I, altura do triângulo. K, altura do retângulo. Aqui dá menos 8 e aqui também. Então, o meu deslocamento ΔU12, que é igual ao ΔU21, é 1 sobre EI, que é 92.250. Vou somar esses dois, menos 8, menos 8. Isso aqui dá menos 1,73 vezes 10 a menos 4 metros, que também dá menos 0,17 milímetros. Só falta um diagrama agora, que é o ΔU22, uma combinação, né? Combinar o caso 2 com o caso 2. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, triângulo de 4 para dentro, retângulo de 4 para dentro, triângulo 4 para dentro. Então, vou fazer essas três combinações aqui. Se eu reparar que nos pilares é igual, eu posso fazer duas vezes uma combinação, em vez de fazer ela duas vezes, né? Então, aqui, ó, eu tenho 4 e 4. Vou combinar com 4 e 4. Aí, para viga, 4, 4, 4. E para o outro pilar, ó, como eu vou combinar o diagrama com ele mesmo, todas as combinações são positivas, né? O que eu vou fazer? Triângulo com triângulo, 1/3 de SIK. Retângulo com retângulo, SIK. Tá, então, aqui vai ser 1/3 SIK, aqui também.
e aqui só S e K. Então, 1/3 S é o comprimento da barra, 4, I a altura de um triângulo, 4, e K a altura do outro triângulo, 4. Eu não fiz essa conta, porque eu fiz já 2 vezes, que eu vi que essa era igual a essa. Então, já fiz 2 vezes essa combinação, mas deixa eu fazer ela rapidão. Dá 21/33. Aqui, S e K, então S é 4, I, altura do retângulo, 4, K, altura do outro retângulo, 4. Isso aqui é 64. E aqui, 1/3. S é o comprimento da barra, 4. I, altura de um triângulo, 4. K, altura do outro triângulo. Isso aqui dá 21/33. Então, delta 2,2 é 1 sobre I, que é 92.250, vezes essa soma. 21/33 mais 64 mais 21/33. Isso aqui dá 1,16 vezes 10 a menos 3 metros ou 1,16 milímetros, né? Beleza, agora aqui que eu vou fazer a superposição de efeitos, né? Então, vou pegar delta 1, 0 mais x1, delta 1, mais x2, delta 1, 2, isso aqui tem que ser 0. E delta 2, 0 mais x1, delta 2, 1 mais x2, delta 2, 2, tem que ser 0 isso aqui. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou substituir esses valores que eu já achei, né? Então, delta 1, 0 é menos 0,29. Delta 1, 1 é 0,058 vezes x1, mais delta 1, 2, acabei de achar, é menos 0,17. x2, isso aqui vale 0. Aí aqui, delta 2, 0 vale 2,31, mais delta 2, 1 é menos 0,17, né? Então, menos 0,17 x1. Delta 2, 2 é o que eu acabei de achar, mais 1,16 x2 igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o termo independente para o lado de lá com o sinal trocado. Então, aqui eu tenho 0,058x1 menos 0,17x2, isso aqui é igual a 0,29. E aí eu tenho que menos 0,17x1 mais 1,16x2 dá menos 2,31. O que eu quero fazer? Eu quero eliminar eu quero somar essas duas equações e eliminar o x1, para aí eu já calcular o x2. Então, vou multiplicar essa primeira equação por 0,17 e a segunda por 0,058. Tá? Vou fazer essa conta aqui. Então, vou fazer 0,17 vezes 0,058, isso aqui dá 0,00986x1. 0,17 vezes 0,17, isso aqui dá menos 0,0289x2. E 0,29 vezes 0,17, isso aqui dá 0,0493.
Aí vou multiplicar menos 0,17 por 0,058, isso aqui dá menos 0,00986 x1. 1,16 vezes 0,058, isso aqui dá mais 0,06728 x2. E menos 2,31 vezes 0,058 dá menos 0,398. Deixa eu ver, é isso mesmo. 398. Aí eu vou somar essas duas equações aqui, né? Então, 0,00986x1 menos 0,00986x1 dá zero. Menos 0,0289x2 mais 0,06728x2, isso aqui dá mais 0,03838x2. E aí, 0,0493 menos 0,13398, isso aqui dá menos 0,08468. Daqui, então, eu tiro que x2 vale isso dividido por isso. E dá menos 2,21. E aí, eu vou pegar esse x2, vou substituir nessa primeira equação aqui. E aí, eu vou calcular x1. Né? Então, vamos lá. 0,058x1 menos 0,17x2, que é menos 2,21, é igual a 0,29. Daqui eu tiro, então, que 0,058x1 vale menos 0,0857. Então, multipliquei isso por isso, vai dar positivo. Quando eu passo para lá, fica negativo, né? Então, vai ser 0,29 menos esse vezes esse. Aí dá isso aqui. E aí, daqui eu tiro que x1, só dividir isso por isso. Dá menos 1,48. Tá? Então, eu achei x1 e x2. Vamos só voltar aqui, ó. x1 é o momento no apoio A e x2 é a reação horizontal no apoio B. Achei que o x2 é negativo, significa que a minha reação horizontal ela não é para a direita, ela é para a esquerda. Achei que x1 é negativo, então significa que esse meu momento aqui, ele não é anti-horário, ele é um momento no sentido horário, tá? E aí, o que eu vou fazer? Preciso dos diagramas do pórtico original. Então, vou pegar esse sistema principal e vou substituir x1 e x2, e aí eu vou calcular os diagramas desse pórtico. Desenhei aqui, falta colocar o x1 e o x2, ó. Então, vamos lá. x1, ele é um momento no sentido horário que vale 1,48 no apoio A. Então, no apoio A, eu vou colocar o momento no sentido horário, eu vou colocar ele aqui, ó, que vale 1,48. Aí eu coloco unidade, quilonewton-metro, que é o x1. O x2, ó, x2, ele é uma reação horizontal que vai estar para a esquerda no apoio B, vale 2,21.
Então, aqui. E aí, é dessa estrutura que eu vou precisar calcular os diagramas, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular as reações de apoio, né? Então, eu tenho aqui, vou concentrar essa carga distribuída, 10 vezes 4, 40 quilonewtons, vai estar aqui no meio do vão. No apoio A, aparece uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA, uma reação vertical, que eu vou chamar de VA, e no apoio B vai aparecer uma reação vertical, que eu chamo de VB, tá? Vou calcular essas reações, então, somatório de forças na direção x igual a zero, eu tenho, então, HA para a direita e 2,21 para a esquerda. Daqui sai que HA vale 2,21. Somatório de forças na direção y igual a zero. Então, eu tenho VA e VB para cima e 40 para baixo. Daqui eu tiro que VA vale 40 menos VB. E somatório de momentos em um ponto qualquer, vou escolher o ponto A, igual a zero. Então, quem que causa momento em A? Esse momento de 1,48, sentido horário. Essa força de 40 vezes essa distância de 2, sentido horário também. E VB vezes 4, sentido anti-horário. 2,21 não causa porque linha de aplicação da força passa pelo ponto A, ok? Daqui eu tiro que VB vale 20 e 37 quilonewtons. VA, então, vale 40 menos 20, 37. Isso aqui dá 19 e 63 quilonewtons. Então, VA vale 19,63. Agora sim, para fazer esses diagramas, como eu tenho que fazer normal e cortante, eu acho que vale muito a pena separar essas barras, tá? Em barra AC, barra CD e barra DB. E eu vou fazer isso. Então, eu desenhei aqui barra AC, barra CD e barra BD. E aí eu vou fazer aquele esquema, né? Cortei meu pilar num ponto de continuidade, vai aparecer uma força horizontal, HC, uma força vertical, VC, e vai aparecer um momento MC, tá? Eu vou trocar esse MC, vou desenhar ele para lá, tá? Então, momento MC, horário. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Somatório de forças na direção x igual a zero. Então, quem que eu tenho em x? Eu tenho 2,21 para a direita e HC para a esquerda. Daqui eu tiro que HC vale 2,21 e olha, realmente é para a esquerda. Somatório de forças em y igual a zero. Então, eu tenho 19,63 para cima e VC para baixo. Daqui eu tiro que VC vale 19,63. Deu positivo, então eu acertei, é realmente para baixo.
E MC, somatório de momentos em C igual a zero. Então, quem que causa momento em C? Eu tenho esse momento de 1,48 sentido horário. Eu tenho 2,21 vezes 4 sentido anti-horário, então menos. E eu tenho esse momento MC no sentido horário. Então, vou isolar MC. MC vale 7,36. Deu positivo. Então, realmente é o momento no sentido horário. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essas forças e vou passar ao contrário para cá. Né? Então, ó, HC, que era para a esquerda, aqui vai estar para a direita. 2,21. VC, que estava para baixo, aqui vai estar para cima. 19,63. MC, que era horário, aqui vai ser anti-horário, né? Então, 7,36. Aí, o que eu posso fazer? Posso calcular as forças em D ou na viga ou no pilar. No pilar é um pouquinho mais fácil, porque é menos conta para eu fazer, então é isso que eu vou fazer. Vou calcular no pilar, o resultado eu vou passar aqui para a viga, né? Então, cortei o ponto D, vão aparecer uma força horizontal, HD, uma força vertical, VD, e vai aparecer um momento, MD, tá? E aí eu calculo, faço as três equações de equilíbrio. Somatório de forças na horizontal igual a zero. Então, eu tenho HD para a direita e 2,21 para a esquerda. Daqui eu tiro que HD vale 2,21. Acertei, é para direita mesmo. Somatório de forças em Y igual a zero. Eu tenho 20,37 para cima e VD para baixo. Daqui eu tiro que VD, então, vale 20,37. Deu positivo, significa que é para baixo mesmo. Aí eu tenho somatório de momentos em D igual a zero. Então, quem que causa momento em D? Eu tenho esse momento MD aplicado, que está no sentido anti-horário. E aí eu tenho 2,21 vezes 4 no sentido horário. Daqui eu tiro que esse MD vale 8,84. Eu acertei, né? Deu positivo, então ele realmente é anti-horário. Vou substituir esses valores, né? Então, HD é 2,21, VD, vou escrever de vermelho porque embolou aqui, VD vale 20,37 e MD vale 8,84. E eu vou passar tudo ao contrário para cá, então aqui vai vir o HD estava para a direita, aqui ele vai estar para a esquerda. 2,21. VD estava para baixo, aqui ele vai vir para cima. E MD era anti-horário, aqui ele vem horário. E aí eu vou calcular os três diagramas a partir dessas barras que eu separei aqui.
Então, desenho o esqueletinho para normal, cortante e momento. Então, vamos lá. Normal, ó. Vou pegar essa barra AC. Normal é sempre a força que está no eixo da barra. Então, eu tenho no ponto A 19,63 aqui e no ponto C 19,63 aqui. Essas duas forças, elas estão comprimindo a minha barra. Então, nessa barra AC, eu tenho 19,63 de compressão. Eu vou desenhar para fora, tá? Porque o que importa é o sinal. Compressão é negativo. Então, vou desenhar aqui negativo. Negativo. Vou desenhar aqui 19,63 de compressão, tá? Vamos para a viga, ó, barra CD. Então, normal é sempre no eixo da viga. Então, agora eu tô falando das forças horizontais. Eu tenho 2,21 para cá e 2,21 para cá. Então, as duas estão comprimindo a minha barra. Então, na barra CD, eu tenho compressão também de 2,21. Compressão negativo de 2,21. Falta essa última barra, a barra BD. Então, agora, eixo da barra é vertical, então eu tenho 20,37 aqui e 20,37 aqui. As duas, ó, estão comprimindo a minha barra, então eu tenho compressão 20,37. Vou desenhar para fora e botar o sinal negativo, tá? Só por conta de desenho mesmo. Compressão 20,37. Beleza? Normal foi. Cortante. A cortante agora é perpendicular ao eixo da viga. E a cortante, para ela ser positiva, ela tem que girar a barra no sentido horário. Então, se eu pegar essa 2,21 aqui, ó, tá para lá, né? Ela tá girando essa barra AC no sentido anti-horário. Então, essa cortante vai ser negativa, tá? Então, no ponto A, eu tenho 2,21 para a esquerda, para a direita, desculpa. Então, eu ando 2,21 para a direita. Vou fazer menorzinho um pouco. Entre o ponto A e o ponto C não tenho nada, então vou seguir reto. E no ponto C, eu tenho 2,21 para a esquerda, então eu vou andar 2,21 para a esquerda, ó, vou fechar aqui. Essa cortante, como eu expliquei, ela é negativa, tá? Porque ela gira essa barra AC no sentido anti-horário. Vamos para a viga. Então, a cortante é perpendicular ao eixo da viga. Então, agora eu tenho que olhar as forças verticais. Ponto C, eu tenho 19,63 para cima. Então, eu vou subir 19,63. Entre o ponto C e o ponto D, eu tô caindo aos poucos, que eu tenho carga distribuída, 10 kN por metro. No final de 4 metros, eu vou ter caído 10 vezes 4, 40. Tinha 19,63, caí 40, eu vou parar lá no 20,37 para baixo. Tá? Então, vou vir aqui. Vim parar lá no 20,37. No ponto D, tem uma força de 20,37 para cima, então vou subir 20,37. Aí eu fecho o diagrama aqui, né?
É igual viga aqui, tá? Então, para cima é positivo, para baixo é negativo. Vamos para a barra BD. BD. Então, eu tenho, ó, aqui na barra vertical que tá à direita, eu sempre começo de baixo para cima, porque o F-Tool desenha assim, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 2,21 para a esquerda, então eu vou andar 2,21 para a esquerda. Entre o ponto B e o ponto D eu não tenho nada, então eu vou seguir reto. E no ponto D, eu tenho 2,21 para a direita, então eu vou andar 2,21 para a direita. E aqui, para ver o sinal, eu sempre olho por onde eu comecei. Então, se eu comecei de baixo para cima, eu vou olhar essa força de 2,21 aqui embaixo e eu vejo que ela está girando a minha barra BD no sentido horário. Horário é positivo, então essa cortante aqui é positiva. Essa é negativa e essa é positiva, tá? Por fim, esse vídeo tá enorme, eu sei, é o diagrama de momento, né? Então, eu vou olhar, ponto A é uma extremidade, só que eu tenho momento aplicado de 1,48 e ele tá tracionando dentro ou fora? Vou olhar, vou aplicar esse momento aqui no ponto A, ó. Opa, tração do lado de dentro, então eu tenho momento de 1,48, tração para dentro, então eu vou olhar aqui e vou desenhar para dentro 1,48. Ponto C, eu tenho um momento ó, de 7,36 e ele está tracionando dentro ou fora? Eu vou olhar. No ponto C, eu vou aplicar esse momento aqui do jeito que ele está. E eu vejo que ele traciona fora. Então, é 7,36 para fora. Então, vou desenhar aqui 7,36 para fora. Entre ó, o ponto A e o ponto C, eu não tenho carregamento distribuído, então vou ligar com uma reta. Aqui, no ponto C, eu tenho esse momento de 7,36, ele tem que estar para fora, né? Porque eu sempre expliquei que quando eu tenho encontro simples, se no pilar está para fora, na viga tem que estar para fora também. Mas a gente pode olhar, ó, eu pego minha viga e no ponto C eu aplico esse momento do jeito que ele tá. E deu tração em cima, né? Ou seja, do lado de fora. Então, no ponto C eu tenho 7,36 na viga também. Ponto D, eu tenho um momento de 8,84. Vamos ver se ele tá tracionando em cima ou embaixo. Pego minha lixa, ó. E aí, no ponto D, eu vou aplicar esse momento do jeito que ele tá. Então, ele dá a tração em cima. 8,84 em cima é o que eu vou desenhar. 8,84 em cima. Entre o ponto C e o ponto D, eu tenho carga distribuída. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontos com uma reta pontilhada ou muito fininha, que é o que eu vou fazer aqui. E aí eu vou pendurar uma parábola. E no meio do vão da parábola eu tenho PL2 sobre 8, que vale 20, tá? Barra DB, então eu vou olhar aqui, ponto D, eu tenho 8,84, ó, vou aplicar no ponto D esse momento do jeito que ele tá, tração do lado de fora. Então, vou aplicar 8,84 do lado de fora. Ponto B,
não tem momento, é uma extremidade, então o momento em B é 0. Entre B e D, eu não tenho carregamento distribuído, então vou ligar com uma reta. E tcharam, esse é o diagrama de momento, esse é o de normal e esse é o de cortante, tá? Super longo o vídeo, eu sei. Eu queria aproveitar e falar que no F2 não dá exatamente igual ao que a gente calculou para o método das forças em pórtico, por quê? Porque a gente está ignorando o efeito da força normal, né? A gente só considera o momento. Na hora de calcular os deslocamentos, a gente calcula devido ao momento, multiplica um diagrama de momento pelo outro. E existe um efeito, sim, da força normal. Então, vocês vão ver que vai dar mesma ordem de grandeza, mas não vai dar mesmo valor, tá? Vai dar 2, alguma coisa aqui, 1, alguma coisa aqui. Não vai dar igualzinho, tá bom? É isso.